Que obra é essa, onde fé e realidade caminham juntas? Muito bem-vindos, nós estamos começando mais um episódio do podcast Que Obra é Essa? E hoje o nosso assunto é incrível e tem um convidado especial, um homem de Deus, pastor Rafael Macedo. Já seja bem-vindo, viu, meu amigo? Que obra é essa? Obrigado, Kelso. Obrigado pelo convite, né, numa conversa, num papo tão importante, né, a igreja e o social, né, onde as coisas se encaixam, tudo no Evangelho, tudo na palavra do Senhor, né? Então, realmente, vai ser uma conversa muito boa. Legal. Vai ser um momento muito gostoso, um assunto muito interessante. Amém. Pastor, eu estava até conversando que tinham 2 temas. Sim. Mas aí o Espírito Santo falou assim para mim, olha, fale sobre o social com ele, mas a gente precisa entender quem é pastor Rafael Macedo. Me conte, quem é você? Pastor Rafael Macedo. É ruim, né, falar de nós mesmos, né? Mas pastor Rafael é um homem simples, né? Um homem que carrega a identidade, eu acredito que eu carrego a identidade de Cristo Jesus dentro do coração. Né, me converti em 2004, né, outubro de 2004. Na verdade, tem a data certinha, que eu acredito que eu tenho 2 nascimentos. Né? Eu nasci 14/10/74, mas nasci de novo no dia 17/10/2004, onde realmente eu entreguei a minha vida. Eu conheci um Deus que eu achava que conhecia, né? Mas foi nesse dia que Deus entrou dentro do meu coração, que eu abri o coração para ele, né, permiti, né, que ele entrasse no meu coração. Ele fez assim uma mudança muito grande. E tirei o que era ruim e mantive o que era bom, o que eu aprendi dos meus pais, sobre a integridade, sobre o amor ao próximo, sobre a generosidade e a compaixão, que isso eu adquiri dentro de casa, com meu pai, com a minha mãe, que são assim, é um casal maravilhoso, né? Eu sempre, nos nossos momentos de celebrações, de aniversário, eu não deixo de falar isso para eles. Eu sempre falo para o meu pai e para minha mãe. Se eu tivesse oportunidade, né? Vamos dizer, se houvesse essa, né? Vamos dizer, essa coisa de morrer e nascer de novo e numa barriga de uma outra mãe, eu escolheria a mesma mãe e eu escolheria o mesmo pai. Porque eles foram realmente um espelho profundo para mim, algo que realmente me formou nessa questão da generosidade, da compaixão e da misericórdia. Então o senhor nasceu num lar cristão? Cristão católico, católico. Minha mãe e meu pai ainda são católicos, né? Pessoas do bem, né? Pessoas do bem. E eu, por um momento de dificuldade no meu casamento, né? Porque muitas vezes a gente conhece a Deus, na maioria das vezes é na dificuldade, né? Quando, né, não tem um ditado popular, né? Porque isso é um ditado popular, né? Sim, quando sim. não vem pelo amor, vem pela dor. Vem pela dor. Uau. E eu conheci a Cristo Jesus pela dor. Mas graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu ainda tive a oportunidade de conhecer. Mas muitos estão aí caminhando e com o coração fechado, ainda na dor, ainda na alegria, na bonança, né? Ou na escassez, ainda não conseguiram abrir o coração. Mas o Espírito Santo de Deus, eu agradeço ao Espírito Santo de Deus que me levou nesse dia, no dia 17/10/2004, naquela igreja, naquele momento, e assim entrou no meu coração de uma forma sensacional. Uau! E você é casado? Sou tem casado, filhos? casado. Eita. Sou casado com a professora Ariana, pastora Ariana também. Tivemos um filho em A sua 2000. esposa é professora? Professora. Eu não sabia. Ela tem mais cara de diretora. Ela é professora, já está aposentando agora, né? Uau. Graças a Deus. Já tem muito tempo na rede pública de Brasília, aqui do DF. Está aposentando, uma mulher de Deus também. Né? Uma mulher que eu admiro bastante também, que me formou durante todo esse tempo.
que foi assim, que é o meu sustentar também na hora da dificuldade. Nós somos assim, parceirões, assim, entende? É realmente uma equipe. A gente está na alegria e está na tristeza também, nas quantos dificuldades. Filhos, pastor? Só tenho um filho, só tive. Kelson, eu falo uma coisa para você. Eu pensei que você tivesse mais. Olha, que não, legal. só tem um filho, né? Ele se chama Rian, nasceu em 2002. Ele é médico. Ele está se formando agora, né, em medicina. Esse é o último ano, graças a Deus, porque tem sido realmente um desafio, porque uma família humilde hoje, para formar um filho num curso de medicina, né, numa faculdade particular, realmente é um desafio. Mas Deus tem provido, a cada ano Deus tem provido e não tem nos deixado. Né? E assim tem sido. Uau! E pastor, perdão, conclui. Deixa eu só concluir. O Rian, né, agora casado já, né, já é um pastor também na nossa igreja, ungido, derramado óleo sobre a sua cabeça. Uau! Né, casou com a nossa querida filha agora, Larissa, né, advogada. Então, eles estão construindo a sua vida agora. Né? Então, eu tenho assim, só agradecer a Deus. Interessante. E você é da Igreja Batista Sobrenatural? Isso, eu me converti, né, na Igreja Batista Celular Internacional, que é a mesma igreja, só mudou Como era? o nome. Igreja Batista? Igreja Batista Celular Internacional. Na época se chamava assim. E hoje, Igreja Batista Sobrenatural. Uau. Só mudou o nome, né? O pastor Laudejaí é o mesmo pastor, né? Sempre. Então tem sido assim uma formação. A igreja, para mim, foi a minha formação. E pastor, você, dentro desse assunto exatamente que eu lhe chamei, Sim. Eu tinha no meu coração uma proposta, mas Deus falou sobre o social e agora eu entendo. Porque você é pré-candidato a deputado distrital aqui. Como é que tá o coração? Como é que é? Isso surgiu por causa do social? Tem alguma coisa a ver? Porque aí a gente vai falar sobre o social, né? Isso. Eu acredito que o social tem muito a ver com o chamado político também. Né? Então, eu acredito de verdade que a política ela foi criada para ajudar, né? Para compartilhar, para ajudar no coletivo e não no individual, assim como o social de Cristo Jesus, que nos ensina isso, ajudar as pessoas. Então, eu vejo que o mesmo chamado para o ministério, né, o mesmo chamado para essa vida, né, trabalho cristão, de estar ministrando na vida das pessoas, de estar levando uma melhora, né, uma transformação nos corações, assim também é o social. Né? Não acredito que o social é para qualquer um. Eu acredito que isso é um dom de Deus que Deus coloca no coração de algumas pessoas. Por isso tem alguns que começam e não terminam, porque não tem porque chamada. Não tem chamado. Uau. Porque só quem segura mesmo é aquele que tem o chamado de Deus, que faz por amor. Né? O social não pode ser feito por uma obrigação. Né? Ele tem que ser feito realmente por amor. Porque, na maioria das vezes, o social ele trabalha como voluntário. Né? Se você precisa ajudar uma pessoa, você não pode, muitas vezes, ser pago para ajudar. Quando você é pago para ajudar, você é um funcionário. Né? Não é uma profissão, ele é um chamado. Né? O social é um chamado. E, graças a Deus, eu tenho isso no meu coração há tempos já, que eu recebi dos meus pais. Né? Já é de berço. Já de berço. Então, eu gosto demais do social. Eu não faço por obrigação. Eu faço porque eu gosto. Agora, hoje que nós estamos falando sobre a igreja viva, Sim. a fé que se manifesta no cuidado com pessoas, que é o papel principal da igreja. Eu estou até aqui ouvindo você e veio eu sempre gosto de visualizar as coisas. E eu visualizei, tem uma palavra que a gente leva a preciosa palavra, e os pés falam sobre o evangelho. Então, acredito que tem a ver. Quando alguém se movimenta, as pessoas na igreja, elas estão fazendo uma grande obra. Mas o que você sente, pastor, em relação... Qual é o papel da igreja, né, hoje em relação ao social? O que você tem para nos dizer? Eu acredito que não existe o verdadeiro evangelho, ele já está embutido ali nessa grande missão de Deus.
Não tem como você falar que é cristão sem você não trabalhar também essa parte social, né? Porque Cristo ele fazia isso. Cristo ele nos ensinou isso. Né? Os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram: Senhor, quais são os mandamentos que o Senhor vai deixar para nós? E Jesus diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a quem? Ao próximo como a ti mesmo. Uau. Então, ou seja, existe esse compartilhar. Né? Eu falo muito para os meninos, né, que eu acompanho. Né, na nossa igreja é uma igreja em célula, nós temos, né, nós somos do G12, trabalhamos em células com os 12 discípulos, do formato que Cristo nos ensinou. Então, eu tenho acompanhado os meninos e tem uma palavra que diz, né, que Jesus falou aos discípulos: aprenda de mim, que sou humilde, sou manso de coração. Aleluia. E receba de mim o quê? O meu fardo, que é o quê? Que é leve, e o meu jugo, que é suave. Aí eu fico, poxa, Jesus não levou todo o fardo com ele, sim ou não? Todo o mal, todo o pecado, toda a mazela que existia na sociedade, Jesus levou sobre si. Ele carregou. E pensando dessa forma, nós pensamos que é um fardo pesado, sim ou não? Oh. Muito pesado. Então, aí Cristo vem para nós e fala assim: receba do meu fardo, que ele é o quê? Que ele é leve. E o meu jugo que é suave. E aí, como entender isso? E eu procurando Deus, Senhor, como é isso? Se o fardo de Jesus foi tão pesado, como que eu vou carregar o fardo dele junto? Mas a palavra nos mostra que o fardo de Cristo que ele está dizendo é um fardo que ele nos ensina a compartilhar. Uau! Né? A compartilhar. Aprenda de mim, porque todas as suas necessidades, elas vieram a mim, mas eu ensinei a vocês que as necessidades do próximo têm que ser compartilhadas com os outros que estão do lado. Né? Esse copo aqui, se eu segurar ele aqui, eu aguento segurar ele aqui por um tempo. Mas a cada tempo, ele vai ficar o quê? Mais pesado. E vai chegar um momento que eu não vou suportar mais, que o meu braço vai começar a descer. E o que eu preciso para que esse copo se mantenha firme? Do Senhor aqui, né? Vamos ver aqui. Você segura ajudando aqui. Eita, Arão! Entende? É isso. É isso que nós entendemos acerca do social dentro da igreja. Amar o próximo a si mesmo é poder ajudar uns aos outros. Né? Muito legal, pastor. Acerca do... Ontem eu fiz o ofertório lá na nossa igreja e eu peguei a palavra lá em 2 Coríntios 9, que diz: aquele que quer entregar, entregue, não por obrigação, né, ou por necessidade, né, mas entregue com alegria, porque Deus ama aquele que entrega com alegria. Né? Então eu entendo o seguinte: quando nós ajudamos uns aos outros, né, nós estamos ofertando o melhor de nós. Não para quê? Para nos abençoar. É impossível, pastor, é impossível nós nos abençoarmos. É impossível. Mas nós podemos sim abençoar outras pessoas. E é interessante isso, que às vezes a gente tem relato de pessoas: eu recebi uma bênção porque você impôs as mãos. Aí tem dia que eu falei assim: minhas mãos abençoadas, eu vou me abençoar. E eu fico, nada acontece. Não vai acontecer nunca. Mas vem alguém, coloca a mão. Exatamente. E eu tenho um grande testemunho depois. Isso. Legal. Por que Deus fala assim, ó? Quando você for entregar, quando você for ajudar, que não seja por obrigação, por necessidade. Muitas vezes a gente procura a igreja por uma necessidade. Mas tem que ser aquele primeiro momento, assim como eu procurei. Eu entrei dentro da igreja por causa de um problema que eu estava no meu casamento. Doendo mesmo. Entendeu? Tava doendo. Eu estava vendo que o meu casamento ia se quebrar. Entende? E eu procurei. Mas tem que ser o primeiro momento, pastor. Entende? É só aquele primeiro momento. Porque é impossível você barganhar com Deus. Como barganhar com a pessoa que pode ter todas as coisas que você possa oferecer para Ele? Não existe nada que a gente possa oferecer para Deus que Ele não possa ter.
porque tudo é dele. Ele é dono do ouro, da prata, do mundo, de todas as coisas. O mundo pertence a ele, o universo pertence a ele, todas as coisas pertencem a ele. Glória então a não Deus. tem como nós barganharmos com Deus, mas nós temos como abençoar as outras pessoas, assim como ele nos ensinou, porque a bênção e a nossa bênção vai vir de quem? Vai vir dele. Amém. Através, muitas vezes, de outra pessoa. Deus Que ele vai sempre levantar presente, para lhe abençoar. É que eu falo que nunca é mágica. A mulher que tinha necessidade que os filhos iam ser levados por causa de dívidas. Sim. Né? E o profeta manda, vai lá, pega as vasilhas emprestadas ali. É uma maneira de uma palavra direcionada. Exatamente. Mas o retorno do social que o marido dela prestou na sociedade, agora vem com um retorno. Exato. Porque tinha vasilhas para emprestar, Exatamente. porque tinha nome, tinha Isso, imagem. Exatamente. Então, ou seja, é o plantar. Né? A bênção que nós esperamos, ela tem um princípio. Tudo que você planta, você colhe. Mas não por obrigação. O plantar não pode ser por obrigação. O plantar tem que ser de coração. Por isso que eu digo que muitas vezes o social não é para todo mundo. É um dom. Não é um dom. Não é para todo mundo. Né? Mas o cuidar tem que ser para todo mundo. E dando um adendo sobre a questão que você falou, que é um dom, espiritualidade versus social. Ele tem um equilíbrio, né, que é o papel importante da igreja na Terra. E eu quero até destacar que na sua fala você fala sobre o fardo. Porque às vezes, alguns momentos você ouve de pessoas assim, eu estou muito cansado, ou as pessoas são trabalhosas, mas não é que elas são trabalhosas. De que forma você está ajudando essas pessoas? Porque não é só, às vezes, somente uma palavra, como quando a gente fala assim, eu vou ali, oro para as pessoas, entrego os meus dons ali, ativados, vou, abençoo, curo, levanto. Mas existe um ingrediente, espiritualidade versus social, isso andam juntos. E o que o senhor pensa sobre isso, nessa questão? Eu penso, e a palavra nos ensina isso, né? Cristo diz que não adianta só orar por aquela pessoa. Se a pessoa está passando fome, você vai fazer uma oração para ela, fala, não, vem cá que eu vou orar por você. Nossa. Né? Nós temos esse compromisso com o Deus Altíssimo de ajudar as pessoas. Nós vivemos, pastor, num mundo onde a maioria tem, graças a Deus ainda, a maioria tem para emprestar, né? Tem para ajudar. E é a minoria que não tem. A minoria que não tem. Nós não vivemos num mundo onde muitos passam por escassez, né, extrema e poucos têm. Eu não estou falando de riqueza extrema. Eu estou falando de pessoas que podem se ajudar. E nós vemos isso dentro da igreja, dentro do instituto, que as pessoas que mais ajudam são aquelas que têm a vida mais limitada. Né? Não são os que têm mais, são os que têm a vida mais limitada. Né? Nós fazemos alguns movimentos de doação e a gente vê que as pessoas que mais trazem, né, a doação são as pessoas que são mais limitadas financeiramente, porque elas entendem que o faltar dói. Entende? Que o faltar dói. Então, também Jesus nos ensina que o social também não é o sustentar, porque Deus não quer sustentar as pessoas na miséria. Ele quer dar um apoio em momentos emergenciais. E é o que nós temos aprendido. Nós erramos muito já. Mas não permanecer, né? Nós já erramos muito. Sim. Né? Mas a partir de agora, a gente está com um pensamento totalmente mudado também. Né? A gente ajuda emergencialmente. Uhum. Não pode ser algo... um benefício do governo. Nós não somos a previdência privada. Né? Nós estamos ali para ajudar e dar a direção, porque Deus dava a direção. Uau. Deus ajudava e dava a direção para que aquela pessoa saísse daquela situação. Mas muitos acham que o social ele tem que estar sustentando as pessoas, e não é o que Deus quer. Porque não pode isso. ser uma miséria. Deus não quer... uma providência ali. Deus não quer fomentar a miséria.
Isso. Porque o sustentar, você está fomentando o quê? A miséria. Interessante. Você dá uma cesta básica. E nessa palavra, sabe, pastor Rafael, uma certa vez eu falei assim, pensando as demandas das pessoas, e orávamos na casa de uma irmã, tem muito isso no interior, orar na casa daquela irmã humilde, a casa caindo, e uma certa vez fomos, e tinha pessoas de condição ali, e eu disse, olha, hoje ninguém vai receber oração, hoje o social aqui é outro, não é só uma via unilateral, vamos abençoar essa irmã. Eu virei para um engenheiro que estava na casa, que estava passando um momento difícil, chorando, a irmã profetizando, o ventilador do teto tinha caído quase na nossa cabeça. Eu falei, então, irmão, hoje quem vai orar por essa irmã, ela não vai orar por nós. Você vai ser bênção na vida dela. Então, hoje, ela não está precisando que você testemunhe mais uma oração que ela fez por você. Mas Deus me mostra que você tem condições de construir a casa dessa mulher. Porque há quase 5 anos você anda aqui, fala que sente paz aqui, mas ela está precisando de estrutura. Então, falando desse assunto, eu falei assim, há momentos que a necessidade está tão próxima das pessoas e esse movimento que Deus vai tocando no coração, porque é um dom. E aquele momento eu provoquei uma situação que hoje essa casa dessa irmã, enfim, é outra. Naquele dia foi um constrangimento para aquela pessoa e ela foi realmente tocada, construiu a casa, né? E o que eu trago assim de experiência falando desse testemunho? É que há momentos que esse movimento cristão tem que entender que nem sempre é uma oração que vai mudar. Mas o que você pode oferecer? O próprio Jesus diz, eu tive fome, tive sede, tive frio. Então, é esse papel que é o dom que está em você inserido. Exato. Isso. E a igreja tem que ter isso, né? Tem que ter isso no coração. Você já teve uma experiência assim, pastor? Já tive uma experiência. Me conte uma aí. Foi aí. tremenda. Foi num final de ano, né? No Natal. Assim, época de Natal é assim... Parece que em dezembro ele tem assim um clima tão gostoso, né? De generosidade, de compaixão. Eu estava no acampamento da igreja e um amigo do nosso convívio, você conhece, eu acho que você conhece, irmão da Cássia, o Igney. Conhece o Conheço, Igney? conheço. Cássia Marina, lembra lá do Gama? Cássia Marina? Figura, né? Será que você está por perto? Será que ela está por perto? Será que ela está ouvindo essa história? O Igney me ligou, eu estava no acampamento da chácara. E como ele sabia que a gente já trabalhava com social, ele estava com umas peças de carne, né? uns 200 quilos de carne ele tinha no carro. E falou, eu estou te ligando para ver se a gente faz essa doação, se encontra algumas pessoas que realmente estão precisando. E aí nós fomos, né? Eu liguei para alguns e tal, a gente foi no Recanto da Ema. A gente foi na Santa Maria, foi a vários lugares. Deixamos um pouco aqui, um pouco ali, mas o que aconteceu foi no Recanto da Ema. Chegamos um pastor amigo nosso e aguardamos ele na frente da igreja. Ele não estava atendendo o telefone, ele apareceu do nada. Ele nem ia lá e apareceu. Para você ver quando é de Deus, é de Deus. Aí encostou, eu falei, rapaz, e como é que tá as coisas? Ele, não, beleza, nós estamos aqui com a carne, queremos ver se você tem alguém que realmente está precisando dessa carne. Ele é de Deus, acabei de sair de uma casa de uma senhora que não tem nada para comer, tem um filho que tem uma deficiência e tem uma filha pequena e são eles sozinhos e tal, vamos lá. Chegamos lá, pastor, batemos na porta, você vê a situação, a casinha só, uma casinha de madeira, estava chovendo muito, e esse pastor quando entrou na casa ele falou o nome da senhora, né? Não vou falar aqui para não, sim, né? Sim. Fulano, ela, oi pastor, a provisão chegou, né? E um discípulo também, o Cláudio e o Igney. A provisão chegou, eu falei, não, beleza, ele tá trazendo a carne, né? Tem 3 homens aqui que vêm visitar a senhora que vai construir a sua casa. Olha só de onde é que ele tirou isso. Eu falei, ficou doido, o homem ficou doido. Ele veio trazer a carne. Na bênção. Ele veio trazer a carne e ele entrou. E eu olhei para um, olhei para o outro. Eu falei, como é que é isso? Cara, que loucura é essa? A necessidade dela não é só carne. Meu Deus do céu, e agora? Ele, pastor, vamos ver o que é. Aí entramos, pastor, vou lhe falar uma coisa.
não tinha como sair dali sem deixar essa promessa para essa mulher. Ela morava... as casas ali no Recanto, os lotes são bem, bem curtinhos, né? É quase germinado ali, né? Uma casa com a outra. Então ela ganhou esse lote do governo e o que ela fez? Ela usou um muro de um lado, um muro do lado direito, do lado esquerdo e colocou um telhado. Nossa. Somente um telhado, segurando um lado e outro. Não tinha piso, né? Era no barro. Então ela morava num beco. Ela não morava numa casa, ela morava num beco. E estava chovendo, como eu disse. Uhum. Você já passou pelo beco? Já andou? Você já deve ter andado pelos becos das cidades Muitas na obras. chuva. O que tem no beco quando está chovendo? Uau. Aquela corredeira de água. Então passava por dentro da onde ela morava. Né? Bem baixinho. Então, assim, realmente sem nenhum tipo de condição de se morar nessa casa. Então nós saímos de lá sem ter recurso, sem nada. Né? Não, vamos Só nos liberaram mover, a palavra. vamos nos mover, vamos construir essa casa, e sim. E saímos dali com a promessa de que iríamos construir essa casa. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, e os meninos me ligando, falei, ei, pastor, e tal, como é que vamos fazer? Falou, eu estou correndo aqui, vamos ver se vai dar certo, e tal, isso assim, procurando patrocinadores, né? E eu viajei, eu fui lá para o Maranhão, onde meu sogro mora, junto com minha esposa e meu filho, e eu tô lá e aí recebo uma ligação de um deles, né? Foi até o marido da Cássia que me ligou, o Robson. Nossa. Falou, pastor, eu tô aqui na casa, é só para avisar o senhor, a gente já derrubou a casa. Meu Deus. Eu falei, Jesus Cristo. Colocaram a mulher aonde, gente? Colocou essa mulher aonde? Não se preocupa não, já alugamos um lugar para ela. E isso eu falei, meu Deus, eles estavam com a fé maior do que a minha, né? Naquele momento. E aí fizemos a casa, procurando recursos de um, recursos de outro. E ficou maravilhosa a casinha dela. É gratificante. É gratificante. E assim, pastor, é um testemunho que eu... Pode se emocionar aqui? Pode, né? À vontade. Estamos aqui na presença. Aleluia. Foi algo assim tão lindo que quando nós terminamos a casa, e assim, casa com resto de material de outras construções. E resto de material de outras construções de primeira qualidade. Né? De primeira. Uau, vocês porcelanato. Foram trazendo... A gente foi, o cara falou, não, eu terminei minha casa aqui, mansão, tal, não, sobrou aqui tantos metros de porcelanato, sobrou esse interessante isso, uma pedra e tal. Então a gente foi adaptando na casa dela e colocando material de ótima qualidade nessa casa. Não foi feita de qualquer jeito. Deus já tinha uma estratégia. E aí chegou o dia, pastor, onde eu me emociono. Aleluia. Chegou o dia de entregar a chave. E aí eu estava trabalhando, nessa época eu tinha uns negócios que eu não pude estar lá na hora. E aí o Wigner me ligou e falou, pastor, vamos entregar a chave hoje, está terminado. Eu falei, Wigner, eu não vou conseguir chegar aí. Entrega você. Até porque você foi o desbravador disso tudo, foi você que mandou derrubar a casa dela e tudo. E aí ele entregou e depois ele me ligou. Falou, pastor, o senhor não sabe nem o que aconteceu. Eu falei, não é possível que a mulher achou ruim a casa, né? Na hora que ele entregou, tava um pé d'água gigantesco. Nossa. A casa tinha porcelanato, a casa tinha uma cozinha americana que nós fizemos. E naquela época, a cozinha americana, hoje já é uma coisa mais comum, né? Naquela época não, ficou uma coisa bem, bem arrumada mesmo, uma cozinha americana com balcão de pedra, né, de granito, o banheiro todo no porcelanato, assim, claro que a sala ficou de uma cor, né, o corredor de outro, os quartos de outro, mas tudo rústico, moderno. Ficou moderno, ficou bonito. Ficou bonito. Mas o que ela falou para ele valeu todo o trabalho. Nossa. Na hora que ela entrou com os filhos para conhecer a casinha,
Ela disse assim: Senhor meu Deus, eu nem acredito que não está chovendo dentro da minha casa. Uau, uau. Glória a Deus. Ela não olhou o porcelanato, ela não olhou o banheiro que estava maravilhoso. A única coisa que ela viu foi isso. Não está chovendo na minha casa. E aí quando ele falou, eu caí num choro. Minha nossa. E pensei assim, quantas vezes eu acordei e é quando abri a janela da minha casa via que tinha chovido. E eu nunca tinha agradecido a Deus por estar acolhido, por estar coberto. E essa senhora, quanto desespero ela já deve ter passado. Madrugadas de chuva, junto com a filhazinha de 3 anos e um filho que tinha problemas. O quanto ela sofreu. E eu vejo o quanto nós somos pequenos, pastores. Quanto nós somos pequenos. E quanto nós temos que melhorar na nossa vida. Porque muitos passam por necessidades e estão do nosso lado. Uhum. E nós sempre poderemos ajudar em alguma coisa. E é isso que Deus, é isso que Cristo nos ensinou. É o compartilhar, é carregar o fardo dele juntos. E juntos, quando se unimos, nós conseguimos fazer o sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Quando a gente fala, construir uma casa é difícil nós construirmos sozinhos. Mas juntos, nós construímos não só 1, 2, 3, 4, 10, se quisermos. Então eu vejo que o social, ele está dentro da igreja, sim. Mas para fazer isso, para fazer o bem para as pessoas, para trabalhar pelas pessoas, para tirar a dor das pessoas. Uau. Né? Muito importante isso. Por isso Jesus fala que ele é o médico dos médicos. Por que ele fala isso? Muitas vezes a gente fala, né, a gente vê a doença como, né, ele veio para curar, né, o médico dos médicos para curar uma enfermidade, né, para curar um caráter, para transformar um caráter, sim. Mas existem dores que o médico consegue tirar. E que somos nós, quando abrimos o nosso coração para fazer o bem para as pessoas. Uau. Glória a Deus. Uma vez eu estava em casa no domingo e um pai de família me ligou. Ele falou: pastor, estou te ligando porque me passaram o seu contato e eu estou com os meus filhos já tem 2 dias sem comer nada. E aí ele filmou os meninos, pegou uns brinquedos, jogou no chão e falou assim: isso aqui eu estou filmando, pastor, eu estou filmando não para que o senhor se compadeça, não para provar nada, mas eu estou só mostrando para o senhor que eu botei os brinquedos aqui para ver se eles esquecem um pouco a fome. Aí falou: pastor, eu não sou um desocupado, não, eu só estou passando por um momento difícil da minha vida. Amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, me ajuda, pastor. Meu irmão, como não ajudar uma pessoa dessa? Nossa. Como não ajudar? Então, ou seja, tirar a dor das pessoas é o que Cristo quer para as nossas vidas. Né? Essa questão da política que você falou, né, no começo, é uma oportunidade que nós temos para ajudar mais e mais pessoas. Tirar a dor das pessoas. Infelizmente, o egoísmo das pessoas entra no coração das pessoas e elas param de trabalhar o coletivo para trabalhar o seu individual. E Deus não está no individual. Deus está no compartilhar. Deus está no ajudar. Então não existe, pastor, um evangelho sem o social. Não existe. Nossa. E se todas as igrejas, se todos os cristãos, se todas as pessoas entendessem isso, se o governo entendesse o papel hoje da igreja, né? O que a igreja faz, o que a igreja
cansa, ela investiria todos os recursos nas instituições sérias. Claro que tem outras, a gente sabe disso, a gente não é bobo, a gente sabe que existem instituições que não vem aqui a falar, mas a gente sabe que existem instituições que não trabalham verdadeiramente, que não são genuínas no evangelho. Mas a maioria é, pastor, a maioria é. O que seria de nós se não fosse o quê? As igrejas ainda. O que seria? Um papel importante, né? E eu fico muito feliz, pastor Rafael, porque é exatamente aí que testifica que Deus nunca erra. E quando eu senti no coração que deveríamos falar sobre, eu queria extrair exatamente esse Rafael do social, que tem um dom, e olhando para você, existe uma função na igreja que é nos bastidores. E eu identifiquei muito isso em você. Você é o suporte, é os bastidores. E eu ia até abordar aqui sobre o bom samaritano, mas já falando, parece que eu visualizei essa função sua em relação a ser o bom samaritano que está vendo o que muitos não vê, está contemplando as obras perfeitas de Deus no que você pode executar, no que você pode fazer, quanto muitos que estão pensando em holofotes, em brilho, em aparecer, mas tem um grupo de pessoas que são importantes, e eu posso te dizer que você é muito importante, sim, no dom que você tem deixado tão ativo, essa missão linda que Deus te deu. E eu posso visualizar muita coisa de todas essas palavras, O Senhor, Deus de Israel, te chamou para uma incrível obra, exatamente para levar cura para quem realmente precisa. Eu estou muito feliz de estar falando, você abordou aí exatamente essa situação em que a igreja é importante, o Estado está presente. Exato. Mas o Estado nunca vai ter essa sensibilidade que você está me falando aqui. Porque agora você está como José, que está entendendo a demanda do povo. E agora eu posso dizer o seguinte, quando você falou sobre essas experiências, você pode me dizer um ponto onde a igreja tem errado nesse sentido do social? Eu acho que muitas instituições, não é a nossa, no caso, a nossa realmente ela tem esse olhar sempre para o social. As pessoas gostam de ofertar, gostam de ajudar, né? Mas muitos têm se preocupado no individualismo, né? E a igreja somos nós, né? Somos nós que construímos o quê? A igreja, né? Nós somos um membro da igreja. Quando se junta, se cria a igreja. Mas muitos membros estão só preocupados com eles mesmos. Entende? Então, se torna uma igreja falha, uma igreja que não faz o que realmente Deus chama para fazer. Né? E o social não é somente o recurso financeiro, dar uma cesta básica, ou construir uma casa, ou dar um emprego para alguém, ou fazer isso ou aquilo. O social ele vai além de tudo isso. Né? A igreja é um completo de Deus. Quando a igreja entra, é o que eu falo, que é onde o Estado não consegue entrar. Porque o Estado não consegue entrar dentro de uma casa para restaurar uma família, um casamento. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi existia a Secretaria da Restauração da Família. Não tem. Eles debatem, mas eles não têm. Mas não tem. Uau. Então, e a igreja faz isso. Né? E de onde é que saem as coisas boas e as coisas ruins, pastor? É de dentro da onde? É da onde que parte? É de dentro da família. Né? É da família que sai o marginal, né? É da família que sai o pedófilo, é da família que sai o quê? O traficante, mas é da família também que saem as pessoas boas. Então, se a gente cuida ali, né, o princípio da sociedade, que é o princípio da sociedade é o quê? É a família. Então, a igreja, quando entra
nesse princípio, e é a única que entra, você já viu, eu já visitei presídio por um bom tempo, né, evangelizando as pessoas dentro de um presídio. Né, Você já foi? Já fui, já fiquei. Olha só, como a. Olha, eu lhe julguei aqui agora. Você não tem cara que foi no presídio. Fui no presídio e foi assim uma experiência bem traumática para mim. Uau. Bem traumática, porque na época que eu visitei, eu fiquei 2 anos visitando um rapaz, né, eu contar aqui bem rápido essa história, né, eu tinha uma funcionária que tinha uns filhos bem difíceis, bem complicados, né, na vida do crime. E um dia ela chegou e falou para mim assim: Pastor Rafael, você disse que é pastor, mas o senhor nunca foi lá na minha casa visitar meus filhos, que tá tudo na bandidagem. Olha só, né? Olha só, uma taca no pé da muleira, né? Por isso acorda, que eu digo, pastor. Acorda, você tá cuidando dos outros e aqui tá do teu ladinho, você não tá vendo. E aí eu fui na casa dela. Aí tinha um filho dela que estava foragido da polícia. Nossa. Ele tinha saído do saidão e não retornou, né? Uma vida dissoluta, uma vida desde pequeno, aí passou pelo CAGE, depois foi para Papuda, tinha 20 e poucos anos para cumprir de cadeia. Né? Homicídio e tudo, roubo e tudo, tem um monte de coisas contra ele. E aí eu conversei com ele, levei ele para o encontro da nossa igreja, ele entregou a sua vida para Cristo Jesus. E naquele momento a gente entendeu que não tinha outra solução a não ser o quê? Ele se entregar. Né? Rapaz, se você quer mudança de vida, você tem que se entregar. Não vai ter como você viver foragido. Quando eu falei isso para ele, meu amigo, esse cara deu um pulo lá em cima. Falou: você é doido que eu vou voltar para aquele lugar? Nunca que eu vou voltar e tal. Eu prometo para você que eu vou te visitar. Eu prometo para você que a gente vai trabalhar, que a gente vai arrumar um advogado. Mas você precisa fazer isso. E aí foi o momento onde ele falou: não vou não. Eu falei: tá bom, fiquei triste. Né? Fui para casa, ele foi para casa no final do encontro e tal. E aí, pastor, de manhã cedo, esse rapaz me liga, dizendo: pastor, eu decidi, estava dentro do banheiro, adorando ao Senhor, o encontro foi maravilhoso, e o Espírito Santo de Deus disse para mim que eu tenho que me entregar mesmo. E eu vou me entregar. Rapaz, nessa hora, as minhas pernas tremeram, porque eu falei: meu Deus, o que eu fiz agora? Eu estou fazendo um cara que está livre entrar para dentro da prisão de novo, e quem vai levar sou eu. Eu falei: meu Deus, me dê força. Me dê força, porque você motiva, mas com aquilo no coração. Eu falei: esse cara não vai querer nunca, né? Eu vou falar que é para ele se entregar, mas ele não vai querer. Então, ele segue a vida dele, eu sigo a minha vida, mas a coisa aconteceu. E foi assim que você teve acesso a... Exatamente. Aí nós fizemos um último almoço com ele, junto com as pessoas que estavam nesse objetivo, né, de transformação. E foi um momento muito emocionante. Levamos ele lá para a VEC para entregar, né, e o juiz nos chamou. Todos vocês foram com ele? Foi uma galera, foi uns 2 carros. Chegamos lá, mas só subiu eu, o Cláudio e ele lá na hora, para falar com o juiz. E o juiz nem acreditou. Falou: rapaz, você com 25 anos de cadeia, você está se entregando aqui, você realmente está querendo uma mudança. E aí agradeceu a gente, parabenizou a gente pelo ato e tal. E eu tinha prometido para ele, eu tinha que cumprir. Então passei, pastor, os 2 anos que ele ficou lá, visitando ele toda quarta-feira. E para mim foi meio traumático pelo fato de que tinha aquela revista que é algo assim desumano, né? Que é necessário. Invasivo, né? E é necessário. Infelizmente, sim. É necessário. Hoje eu acho que mais não, porque hoje a tecnologia ela melhorou essa questão. Mas eu tinha que tirar a roupa, né? E aí encontrava com os amigos policiais lá, e os amigos: rapaz, pelo amor de Deus, vai embora, rapaz. Esses caras, quando saem daqui, até a Bíblia eles esquecem em cima. A primeira coisa que eles deixam é a Bíblia. E eu falei: não, mas eu estou fazendo aqui. Tinha um propósito porque eu tenho um propósito. Né? Eu tenho um propósito. E aí passei 2 anos lá, e conseguimos arrumar um emprego para ele
para que ele saísse. Eu paguei o salário dele na época, Uau. somente para que ele saísse, porque foi um compromisso que eu tinha feito com ele. E é exatamente aí, pastor, perdão, e como é que tá hoje esse jovem? Infelizmente, ele não foi transformado, entende? Não foi transformado, já faleceu na vida do crime, foi assassinado. Nossa, Né? Não só ele, triste. como os outros três irmãos, mais o sobrinho também. Então existia ali uma maldição que, infelizmente, nós tentamos, de verdade, pastor. Nós E tentamos. que é importante também que quem está realizando um propósito desse de social dentro da igreja, que é exatamente isso, que nem sempre é uma cesta básica, uma roupa usada, levar uma provisão para alguém, mas acompanhar e saber que o resultado nem sempre é o que nós esperamos. Exatamente. Porém, você está criando memórias ali e Isso. fazendo o que o Senhor te disse para fazer. Enquanto alguns dizem, não tem jeito. Não, mas eu estou fazendo. Eu estou fazendo a minha parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Independente se as pessoas vão ou não vão, nós temos que fazer a nossa parte. Sim, sim. Cristo fez a sua parte. Né? Sim. Se você entender, Cristo morreu por nós, ele sabia, ele já tinha certeza que muitos não iriam perseverar. Mas mesmo assim ele fez a parte dele. Nossa. Né? Ele mostrou isso. E pastor Rafael, para a gente já caminhar para encerrar, Sim. nós falamos de muita coisa, nos emocionamos. Eu nem estava esperando. Que homem, manteiga derretida é essa? Eu sou um cara meio quebrantado. Aí você já sabe que a pessoa, ela realmente tem essa sensibilidade, Sim. que é o dom, a sensibilidade de entender as pessoas. Mas na prática, por onde começar essa questão da organização, de sentir o que a igreja hoje pode fazer, a sociedade em comum enquanto cristão, por onde começar, aonde identificar que você está fazendo um social, como é isso, identificar como dom, o que você tem para falar na prática para quem deseja começar ou pensa em começar e não começa, o que você tem para falar? Eu acho que a pessoa tem que começar, né? Tem que dar um primeiro passo. Vão errar? Vão. Nós erramos muito. Mas com a prática você começa a adquirir, né? Você começa a ficar mais experiente, consegue identificar algumas coisas que você não vai fazer mais, né? Mas eu acredito o seguinte, que o conversar, o dialogar com as pessoas. As igrejas precisam saber como está o estado das suas ovelhas. É conversar. As pessoas precisam dialogar. As pessoas precisam entender que existe um cuidado da igreja, não somente em falar sobre pecado, falar sobre obrigações, mas falar assim, você está precisando de alguma coisa? Nossa. Entende? Como é que está a tua vida? Porque muitos chegam sorrindo na igreja, mas tem falta de alguma coisa dentro de suas casas. Então, o que eu amo na nossa igreja é isso. Essa parte das células, onde o líder tem esse contato direto com o discípulo e onde o líder pergunta, como é que está a tua vida? Né? Tá faltando alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Então, acho que eu começar aí, pastor. E eu vou lhe falar uma coisa. As pessoas vão se surpreender. Vão achar coisa que nunca achavam que estavam fora do lugar. Muitos participam, vão à igreja, botam a melhor roupa, passam o melhor perfume, mas o coração está cheio de dor, o coração está cheio de sofrimento, cheio de necessidades a serem supridas pela igreja, que somos nós. Então nós pecamos muito com isso e precisamos praticar mais esse diálogo uns com os outros. E, pastor, é interessante você falando, né, dessa forma, e aí veio aqui
uma mensagem aqui sobre quem deseja fazer missões. E a gente ouve muito isso, que o profeta vem, você é um missionário, vai fazer missões, vou te levar na África, não sei. E eles gostam mais de ir para os Estados Unidos, né, para fazer missões. Aham. Mas ser missionário, fazer missões, que é o social, que você já faz, você é um pastor missionário, onde tem feito algo muito importante, impactante para a sociedade onde você está ali, inserido, quem conhece a sua história sabe disso. Isso também tem uma relação social em relação a ser missionário, onde você está inserido. Sim. E o que nós podemos ouvir de você nessa sua jornada em relação ao social, ser missionário? Porque ser missionário começa aqui agora. Nós Sim. estamos fazendo uma missão. Tá em casa, tá ali do lado. As pessoas vão no culto, eu vou orar por mim, mas em muitos momentos a missão tá do lado. Na verdade, assim, eu não julgo aquele que sai daqui ou para ir para a África ou para ir para os Estados Unidos pregar o evangelho. Eu acho que cada um está fazendo a sua parte. Mas sim, pastor, isso é uma realidade que está escondida, né? E a Bíblia fala, ame quem? O teu próximo. Não é a quem está... Não que você não tenha que amar o cara que está do outro lado do mundo, né? Mas ame primeiro o teu próximo. Se você não consegue cuidar da sua própria casa, né? Como que você vai cuidar dos outros? Então, quer fazer uma obra missionária, né? Cuide daqueles que estão perto. Comece com os que estão perto de você. Porque tem muita gente passando por momentos difíceis. Eu não digo só financeiro, você está me entendendo? Sim, sim. Problemas emocionais. A saúde mental, ela está, né, tá tomando de conta, assim, a doença mental, né, as pessoas têm que começar a cuidar disso. A questão da depressão, isso não é brincadeira. Né? A tecnologia, ela está acabando também. Ela traz um benefício, mas ela traz também um malefício. Sim. Né? Esses dias nós fomos ao hospital orar pelo um amigo da família, né? Da Cássia de novo. A Cássia está em todas, né? Acho que eu vou chamar ela aqui. Rapaz, você tem que chamar ela aqui para conversar. Aí nós fomos orar pelo padrasto do esposo dela. E encontramos lá um garoto que teve um AVC, 19 anos de idade. Um AVC, porque ficou 6 dias sem dormir na frente de um computador jogando. Entende? Uau. Jogando jogo de videogame. 6 dias. E assim, quando a gente escuta isso, a gente acha que é besteira. Não, isso aí é coisa de esses vícios da tecnologia, isso aí é... Mas não é. A saúde mental, ela tem que ser cuidada. As pessoas estão adoecendo a cada dia. As pessoas estão ficando loucas. Então precisa sim do governo intervir, né? Intervir. E a igreja também, com a mão forte, porque a igreja é a mão forte, começar a conversar com as pessoas, dialogar, perguntar o que é que está acontecendo, como é que está em casa, como é que estão os filhos, como é que está o marido, como é que está o casamento, como é que está as finanças, como é que está a saúde. Então a igreja, ela tem essa missão de cuidar, mas não é uma parte só, em todas. E pastor, aproveitando esse desfecho dessa história, que a gente já vai caminhar aqui, o relógio trabalha. Já está acabando, né? Sim, sim, mas no desfecho dessa história que você acabou de contar, você tem uma mensagem para líderes de igrejas em relação ao social, que muitos não entendem isso, acham que é só ali expulsar um demônio, impor as mãos, arrancar uma doença, e é uma confusão às vezes que vive, e aí não encontrar o propósito. Mas uma igreja organizada, uma igreja com propósito, ela pode alcançar muitas coisas. Como disse, o Estado não vai em lugares que a igreja consegue ir. Entrar. E a igreja é mais presente no bairro, na comunidade, na Sim. sociedade, e consegue fazer um trabalho incrível. Se hoje o governo dissesse assim, o Estado chegasse e dissesse assim, vamos sentar com as igrejas, quais são as demandas? A igreja vai ter um relatório assim completo, quais são as necessidades,
onde até o Estado está falhando. Exatamente. Então, igreja é importante. O que você Muito tem, importante, em uma forma bem rápida, para líderes de igrejas em relação ao social? Eu acho que os líderes, eles têm que abrir os olhos realmente para o social, dentro da igreja. Primeiro dentro da igreja, depois fora da igreja. Né? Converse com seus membros. Tente entender as suas necessidades. Eu sei que existe uma limitação financeira. Muitas igrejas não têm recursos, né? Trabalham, os recursos que entram são os mínimos, somente para manter ali o salário do pastor, ou o aluguel do salão ali, igrejas pequenas. Mas, independente disso, né, se mova porque Cristo está no social. Né? Converse, pelo menos tente encontrar alguma solução, fazer alguma campanha, né? Conversar com os membros, porque o mundo ele gira, né? Não tem essa coisa? O mundo gira. Sim, sim. Numa hora nós estamos na posição de ajudar e outra hora nós podemos estar na posição de ser ajudados, de precisar de ajuda. Nossa. Então as pessoas têm que aprender isso. Né? E vamos trabalhar e vamos, né? Vamos abrir os nossos olhos para isso e cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que é o mais precioso, que são o quê? São as vidas. As vidas são preciosas. Cada pessoa é preciosa para o Senhor. E ele nos deu, né? Deus nos deu essa missão, nos delegou essa missão de cuidar uns dos outros. Lembra lá quando Jesus teve a última conversa com Pedro? Uma das últimas conversas com Pedro? Sim. Como é que foi, né? Pedro, tu me amas? Né? Uau. Aí Pedro disse, Senhor, eu te amo. Aí Jesus dizia o quê? Apacenta o quê? As minhas ovelhas. Vidas, né? Aí perguntou uma vez, perguntou 2 vezes, perguntou 3 vezes. Glória e sabe a o Deus. que é mais maravilhoso nisso? É que eu vejo que Pedro, naquele momento, né? Houve momentos que Jesus falava assim, Pedro, quando tu se converter, né? Quando tu se converter, porque ele não estava convertido ainda. Mas naquele momento ele se converteu. E aí, aquele momento quando ele diz assim, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Aleluia. Né? Não tinha como ele enganar aquele que sabia de todas as coisas. Se Pedro tivesse dúvidas do seu sentimento para com Deus naquele momento, ele não teria falado isso, porque ele entendeu. Quando ele disse para Jesus que ele iria defendê-lo, que ninguém iria matá-lo, ele estava falando de boca para fora. Mas quando ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Porque lá na frente eu disse para o Senhor que iria lhe defender e eu não defendi. E o Senhor afirmou, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Meu Deus. Mas ele entendeu que naquele momento ele sabia. Então é isso. Apacenta as ovelhas, cuida das ovelhas, né? Entenda qual a necessidade das suas ovelhas, porque as pessoas estão sofrendo e as pessoas contam conosco. Elas contam com quem está perto, elas não contam com quem está longe. Conta com quem está perto. Amém? Pastor, que incrível. Nossa, a gente fala de um assunto muito pertinente para o momento e abriu até aqui que eu quero encerrar falando sobre voltar à essência pastoral, que era o pastor que ia na casa da ovelha tomar um gole de café. Um biscoito creme crack, né? Como é? Isso. Água e sal. Água e sal. Água e sal. E era o que tínhamos, mas tínhamos muita paz e graça. Eu quero te agradecer por esse momento, por esse momento de fala. Muito obrigado por vir Eu que agradeço aqui. essa oportunidade que você me deu aqui hoje de poder estar compartilhando, né, um pouco que a gente tem feito. A gente tem que fazer muito mais. A gente tem que ser cada dia melhor, porque a palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser o dia perfeito. Nós temos muita coisa para fazer ainda, para aprender com os grandes, com os que já fizeram. Amém. Tantos nomes e homens e mulheres de Deus, né, que nós temos que aprender com eles. E a gente está aprendendo e
E que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que obra é essa? Que obra é essa? Que obra é essa? Muito obrigado. Nós estamos encerrando mais um episódio do podcast Que Obra é Essa? Hoje foi um tema muito importante, igreja e o social. Te aguardo no próximo episódio. Deus te abençoe. Fica com Deus.